Vamos começar o nosso Quiz Enem. Você pode acompanhar o vídeo usando a Highslides que está na descrição. Cargas de sinais opostos se ignoram, se repelem, se atraem. Correta alternativa C, sinais opostos se atraem. Qual a expressão que relaciona DDP, a diferença de potencial, com a corrente elétrica? A gente fica com a alternativa A, porque U é a DDP e I é a corrente elétrica. Então, tudo certinho na A. Qual característica fisiológica do som permite distinguir fontes sonoras? Essa aí garante uma questão, hein? Alternativa A. Quando a gente está falando de distinção, tem que lembrar do timbre. Na associação de resistores em série, a corrente total é... Lembra, gente? Se a associação é em série, a corrente é a mesma para todos os resistores. Alternativa B. Qual a unidade de medida de pressão no sistema internacional? O Newton dividido por metro quadrado também é conhecido como Pascal. Sim, Pascal, alternativa A. Na associação de resistores em paralelo, a corrente total é... Se antes a corrente era igual, em paralelo, a corrente total é a soma da corrente de cada resistor. Alternativa A. Qual desses lugares é mais seguro numa tempestade elétrica? Em cima de uma árvore, no céu aberto ou dentro de um carro? Essa resolveu uma questão do Enem. Sim, alternativa C, dentro de um carro, graças à nossa amada, famigerada gaiola de Faraday. Na associação de resistores em paralelo, a diferença de potencial é... Igual para todos os resistores. Lembra? É sempre o inverso da corrente total. De novo, hein? Na associação de resistores em série, a DDP é... Essa é para quem está atento, hein? É a soma das DDPs de cada resistor. Ondas sonoras com maior altura têm grande... volume? Não! Tem grande frequência!
Qual resistor apresenta a maior resistência? Olhando o gráfico, lembra, gente? A primeira lei de Ohm relaciona a DDP com a corrente. Quanto maior for a inclinação dessa reta, maior será a resistência. Então a gente está falando de R1, alternativa A. Qual a posição inicial do corpo, só olhando para o gráfico? A posição inicial é quando o tempo é igual a zero. Então a posição inicial é de 10 metros. Qual cor apresenta o maior comprimento de onda? Espectro eletromagnético tem que conhecer. Quem apresenta o maior comprimento de onda da luz visível é o vermelho. Qual onda eletromagnética, dentre essas, apresenta a maior frequência? É o infravermelho? É o raio-x ou a luz visível? Falou em frequência, maior é o raio-x. Dentre essas aqui, né? Calcule a resistência equivalente do circuito abaixo. Vamos lá, gente. De cabeça, série, soma 2 mais 2 igual a 4 na parte de cima. A gente tem dois resistores iguais de 4 ohms em paralelo. Resistores iguais, divide a resistência pelo número de resistores. Então é 4 dividido por 2, que dá 2, alternativa B. Olha a pegadinha. Qual a temperatura do zero absoluto? A chamada temperatura de zero absoluto é 0 Kelvin. Cuidado! Não é nada de Fahrenheit, nada de Celsius zero. É 0 Kelvin. Mais difícil, hein? Um pouquinho mais difícil. Qual é a velocidade do corpo em questão? Vamos lá, vamos fazer a conta. 60 menos 10 foi toda a distância percorrida, 50 metros. Dividido pelo tempo gasto, 5 segundos, a gente tem que a velocidade é de 10 metros por segundo. Os óculos 3D são baseados em qual fenômeno ondulatório? Ih, pegou, hein? Agora você já sabe, quando for no cinema, lembra? Óculos 3D são baseados em polarização. Mais uma para pegar o pessoal, hein? Qual a unidade de medida de temperatura no sistema internacional? A unidade de medida é o Kelvin. Eu sei, você usa Celsius em casa, mas é Kelvin que aparece no sistema internacional.
Para fechar com o gráfico, em qual dos pontos o móvel apresenta maior velocidade? Olhando o nosso gráfico, quanto mais inclinada for a curva, mais rápido a gente está indo. Então, a gente fica com a alternativa A do ponto A.